Olá, sou a professora Fátima Martins. Bem-vindo! Nessa videoaula, apresento a passagem da Alta Idade Média para o que se denomina Baixa Idade Média. Apresento também o reino dos francos e Carlos Magno, o feudalismo na Europa e as características principais da arquitetura românica que se inicia justamente na Baixa Idade Média por volta do século X. No Ocidente, entre os séculos IV e VI, os domínios do poderoso Império Romano foram sucessivamente invadidos por tribos germânicas, que deram origem a diversos reinos romano-germânicos, as quais posteriormente foram conquistadas por grandes nações. Entre as tribos germânicas se encontram os vândalos ao norte da África, foram conquistados pelo Império Bizantino. Os francos e álamos, próximos às regiões da França, Alemanha e Países Baixos, os saxões na Inglaterra, os normandos na Irlanda, França, Inglaterra, Itália e Rússia, os visigodos na Península Ibérica, que foram conquistados pelos muçulmanos, e os ostrogodos nas regiões da Península Itálica, Áustria e Hungria, e posteriormente conquistados pelo Império Bizantino. Dos reinos bárbaros surgidos na Europa no século V, apenas o dos francos foi duradouro. Os francos foram convertidos ao cristianismo no século V e souberam unir conquistados, conquistadores e igreja. No século VIII, os francos barraram a expansão árabe, reforçaram o poder da igreja e iniciaram a dinastia carolíngia, sob o reinado de Carlos Magno. Carlos Magno expandiu as fronteiras, difundiu o cristianismo e foi coroado imperador do novo Império Romano do Ocidente. O êxito político e administrativo de Carlos Magno foi acompanhado de grande desenvolvimento cultural, impulsionando as artes e letras junto à Igreja. A efervescência cultural da época possibilitou a preservação de diversas obras da antiguidade greco-romana, pacientemente copiadas pelos alunos das escolas eclesiásticas. A arte e a arquitetura produzida durante a primeira fase do Sacro Império Romano e a coroação de Carlos Magno no século IX se denomina de Carolíngia. O pré-românico, o reino franco e a arquitetura carolíngia. Elementos tardo-romano, paleocristão, bizantino, islâmico e celta-germânico, em alguns casos, estavam presentes nos castelos medievais e nas construções robustas dos primeiros complexos palacianos em alvenaria, preparados para ataques inimigos, com paredes extremamente grossas e mínimas janelas em quantidade e tamanho. No período, o rei e a nobreza faziam alianças constantes para se manter no poder, por meio das habilidades frente às invasões sucessivas, e a igreja era o símbolo da estabilidade e propagação da fé, por meio da construção de igrejas por todo o território. No palácio de Carlos Magno, a Capela Palatina. A Capela Palatina foi levantada na Alemanha no século IX. As poucas igrejas levantadas apresentavam um pórtico e uma tribuna, que é a galeria, para o imperador. A planta baixa aponta para a forma octogonal da capela, os 8 pilares e as 16 naves laterais, que se transformarão nos futuros deambulatórios românicos. No desenho, a planta octogonal apresenta 8 pilares e 16 naves laterais, com abóbadas de berço e de arestas. A galeria, dividida entre os pilares, apresenta 2 delicadas colunas, separadas em 2 níveis por uma banda horizontal de mármore com 3 arcos. Acima, o tambor onde se abrem as janelas suporta a cúpula octogonal de tijolos revestida de mosaico.
A partir do século IX, a Europa sofreu novas invasões bárbaras. Os normandos ou vikings procedentes da Escandinávia penetraram no litoral europeu, fundando na França o pequeno reino da Normandia. Na Inglaterra, os anglo-saxões expulsaram os celtas e os hunos e árabes pilharam o sul da Europa. Os netos de Carlos Magno esgotaram o império em batalhas na disputa pela sucessão, dividindo o império. No mapa, os territórios após o Tratado de Verdun, em 843, em que os descendentes de Carlos Magno dividiram o Império Carolíngio em 3 partes. O feudalismo, estrutura eixo da Idade Média iniciado com o final do Império Romano do Ocidente e com as invasões bárbaras, alcança seu apogeu a partir do século X, iniciando uma nova fase da política e da sociedade, no período chamado de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média se estende do século X ao século XV. A estrutura feudal tinha por base a economia agrária, composta por senhores feudais, o clero, a nobreza, os servos e os camponeses. O feudo se dividia na propriedade privada do senhor chamado domínio, no interior do qual se erigia um castelo fortificado. O manso civil que correspondia à porção de terra arrendada aos camponeses e o manso comunal, constituído por terras coletivas, pastos e bosques, usados tanto pelo senhor como pelos camponeses ou servos. Os senhores feudais recebiam as terras do rei, apelidando-se de vassalos e divididos em duques, condes e abades dos mosteiros importantes. Os proprietários menos poderosos recebiam as terras dos nobres e eram vassalos desses senhores. As propriedades menores pertenciam aos cavaleiros, os quais eram vassalos dos senhores. A arquitetura românica se estende dos séculos X a XII. Essencialmente sacra, a arte e a arquitetura românica durante o século X ao século XII apresenta as seguintes e principais características: planta de cruz latina a partir da estrutura da antiga basílica paleocristã, arco romano e abóbada de berço e de aresta, caráter pesado, sólido e linhas simples, arco romano e janelas estreitas, escultura junto à arquitetura e pintura junto às iluminuras. A estrutura de uma basílica paleocristã, que deu origem à arquitetura românica, compreendia o telhado de 2 águas, a viga apoiada em colunas, a clarabóia, o telhado de madeira, a bancada, o arco, o corredor e a nave. A planta em forma de cruz latina, com 3 naves separadas por colunas, apontam as capelas radiais ou absidíolas, o deambulatório, a abside, o transepto e a nave central. Partindo da estrutura de uma basílica paleocristã, as igrejas cristãs românicas abrangem na maioria das vezes os mesmos elementos: 3 naves, separadas por uma colunata, sendo a central mais alta, iluminação natural de ambos os lados por cima das naves laterais, a abside, que é o presbitério ou altar na frente, a introdução do transepto, um eixo perpendicular à nave, justificado pelo símbolo cristão da cruz latina, e as abóbadas no lugar dos frágeis telhados de madeira. Na planta alta, as 3 naves separadas por uma colunata, iluminação natural de ambos os lados por cima das naves laterais, a abside e o altar na frente, galeria no segundo piso e o transepto perpendicular à nave. A abóbada é o conjunto de sucessivos arcos. A construção de abóbadas passa por grande parte da história da construção e evolução da arquitetura, durante um longo processo de erros e acertos. Por gerações, os construtores partiram dos avanços alcançados anteriormente, a partir do conhecimento gerado pelos arcos, abóbadas e a lei da gravidade, que separava a estabilidade da ruína estrutural. Com a evolução para o arco estável, os construtores chegaram à abóbada mais simples, chamada de abóbada de berço, com curvatura simples
e em seguida a abóbada de dupla curvatura, chamada de abóbada de aresta. A abóbada de berço ou de canhão descarrega a carga apenas em uma direção e de forma linear, e precisa do pé direito ou paredes contínuas. A abóbada de dupla curvatura, chamada de abóbada de aresta, descarrega a carga em duas direções e precisa de colunas ou pilares localizados. Ao dispensar as paredes, permite maiores espaços. A descentralização política e a dificuldade nos meios de comunicação tornaram possível um grande número de variantes no estilo românico durante a Idade Média. Exemplos são verificados nas construções em diferentes regiões da França, Borgonha, Provença, Aquitânia, Normandia e Inglaterra, na Toscana e na Lombardia e na Germânia, com referência aos materiais, técnicas de construção, estrutura e planta baixa, abóbadas e a decoração das fachadas e interiores. Nesse vídeo, você observou as conquistas do Reino dos Francos sob o reinado de Carlos Magno, no século VIII, e as características da arquitetura carolíngia. Observou também o feudalismo na Europa e as características da arquitetura românica, que ocorre entre os séculos X e XII, no período denominado de Baixa Idade Média. Continue conosco, adquirindo conhecimento e cultura. Um forte abraço!